Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Vamos para uma série de leituras no livro de Provérbios. Que maravilha, um livro espetacular. A gente terminou o livro de Eclesiastes, de Salomão. Agora iremos dar uma série de leituras e interpretações no livro de Provérbios de Salomão. Olha que maravilha! Então, eu conto com você, para você me acompanhar nessa jornada. Deus que nos abençoe. Então, olha só. O autor de Provérbios, rei de Israel, que ele começou a reinar com 20 anos de idade, após de assumir o trono no lugar de seu pai, rei Davi. Sem dúvida, foi um rei mais influenciado pelos salmos escrito por Davi. Salomão nos deixou mais um livro de qualquer outro escrito do Antigo Testamento. Espelhando-se em Moisés, parece provável que Cantares de Salomão também tenha escrito quando ele era um jovem romântico. Provérbios, quando estava mais maduro, no auge de seu poder, e Eclesiastes, quando estava mais idoso, mas inclinando às conclusões filosóficas e talvez mais cínico. Seu poder se mostrava em campos de batalha, mas do domínio da mente, meditação, planejamento, negociação e organização. Então a estratégia de Salomão foi totalmente diferente que Davi. Davi, enquanto foi guerreiro, Salomão, ele foi o cara mais poético, mais conselheiro, né? Mais na questão de organização e meditação. Com certeza ele era um grande estudioso também. Então olha só que interessante. A reputação de Salomão para a sabedoria provém não apenas dos seus resultados práticos. No caso da disputa de um bebê em 1 Reis, capítulo 3, de 16 a o versículo 27. Mas também de declarações diretas nas Escrituras. 1 Reis, capítulo 3, 12. Deus disse: Eis que dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, igual não levantará. 1 Reis, capítulo 4, 31. Ele é considerado o mais sábio de todos os homens, seguindo uma citação de vários nomes de homens sábios para comparação. A data escrita aqui do livro de Provérbios de Salomão, 950 anos antes de Cristo. E uma vez que o livro de Provérbios é uma compilação de sua composição, estendeu-se de um longo período da obra principal, datava então a cerca desses anos todos, de 950 anos antes de Cristo. O capítulo 25 e 29 vai relatar sobre os transcritos pelos homens de Ezequias, que situa a cópia a cerca de 720 anos antes de Cristo. Embora o material fosse de Salomão, talvez retirado de um documento separado encontrado no templo de Ezequias. E o que eu acho muito interessante aqui, meus queridos, é o conteúdo do livro de Provérbios. Eu vou fazer aqui uma síntese, já está escrita na Bíblia de Estudo, Vida com Plenitude, ou seja, a Bíblia Estudo Plenitude. O livro de Provérbios não apenas é uma coleção de provérbios, mas também uma coleção das coleções. Que interessante, né? O seu pensamento, um tema unificador. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Capítulo 9, versículo 10. Aparecendo uma outra maneira, temor do Senhor é o princípio.
Outra parte principal é da ciência. No versículo 1, ou seja, no capítulo 1, versículo 7. Dentre a diversidade de exemplos, algumas verdades se repetem. A sabedoria, a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus, e o mais valioso dos bens. O ponto 2, a sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. Ponto 3 aqui do livro, né? A sabedoria tem sua origem em Deus, não na própria pessoa. Vem por meio da atenção à instrução. O ponto 4. A sabedoria e a justiça andam juntas. É bom ser sábio, e é sábio ser bom. Ponto 5. O homem mau sofre as consequências dos seus atos maus. Ponto 6. O ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o pecador nunca devem ser admirados. Muitos contrastes se repetem ao longo do livro. A antítese ajuda a clarear o sentido de muitas palavras-chave. Entre várias ideias que são colocadas em contraste estão a sabedoria em oposição à loucura, justiça em oposição à impiedade, bem em oposição ao mal, vida em oposição à morte, prosperidade em oposição à pobreza, honra em oposição à desonra, permanente em oposição ao transitório, verdade em oposição à falsidade, ação em oposição à preguiça, amigo em oposição ao inimigo, prudência em oposição à precipitação, fidelidade em oposição a adultério, paz em oposição à violência, a boa vontade em oposição à ira. Deus se opõe ao homem. E a aplicação pessoal também é muito interessante, que eu achei aqui para a gente compartilhar, tá? A sabedoria contida no livro de Provérbios é tão significante hoje quanto na época em que o livro foi escrito. No entanto, não é um panfleto sobre a prosperidade nem guia de como ter sucesso no sentido mundano. O livro nos mostra ordenar os valores de alguém, o que conduz ao caráter, que conduz à integridade, que conduz à satisfação. Ele adverte quanto às armadilhas ao longo do caminho e se declara a loucura e não desenvolver o temor do Senhor. Uma vez que esse livro de 31 capítulos contém tanta coisa que é valiosa para ser mediata diariamente, e o seu conteúdo é relevante para todas as épocas. Muitos leitores da Bíblia consideram desejável ler um capítulo por dia, cobrindo deste modo o livro inteiro em um mês. Que interessante, o comentarista diz, esse livro ele é tão importante hoje, no século XXI, quanto naquela época, 950 anos antes de Cristo. E varia, né, de 950, 930 ou 970. Não temos essa certeza.
Eu acredito que se passar mais 950 anos e mais 2000 depois de Cristo, que tem uma média de 3000 anos, ela vai continuando a nos falar e vai continuar a falar eternamente. Cristo é revelado aqui no livro de Provérbios, olha que interessante. Nenhuma referência direta a Cristo, seja profética ou tipológica. É muito evidente que o livro de Provérbios, de fato, a personificação de sabedoria e de toda a parte normalmente é feminina. Apesar disso, algumas passagens como capítulo 8, 23 a 31, parece a descrição inconfundível de Jesus Cristo. Aquele que estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. Que a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 24. E que para nós foi feito por sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 30. Então isso é imprescindível que Cristo não seja revelado em Provérbios. Cristo está em todos os livros. E aqui temos também o Espírito Santo em ação aqui no livro de Provérbios. Olha que interessante. O Espírito Santo não é mencionado diretamente no livro de Provérbios, mas a sabedoria se refere ao Espírito Santo. Capítulo 1, 23. Salomão escreveu, mas quem deu sabedoria foi o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, ele conseguiu escrever todas essas maravilhas aqui, esses conselhos todos. O que é, sem dúvida, a sabedoria se refere ao Espírito Santo. De fato, o ponto principal do livro é que a sabedoria sem Deus, de fato, um ponto principal do livro é que a sabedoria sem Deus é impossível. Assim, nesse sentido, seu espírito tem destaque em toda a parte. No entanto, a palavra predominante, traduzida por espírito, no livro que quase sem sentido, atitude ou comportamento, nunca implicado em uma personalidade. Em nossa época, um tempo de ação especial do Espírito Santo é o Espírito que nos ajuda a garimpar as riquezas de Provérbios. E mais do que Provérbios, nos ajuda a entender o Espírito. Foi dito a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo está encoberto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. No caso do livro de Provérbios, o Espírito Santo, no Novo Testamento, demonstra uma sabedoria do livro, que vem apenas através da justiça, é colocado em prática. Meus amados irmãos, muito bem, terminamos aqui então essa dinâmica do livro de Provérbios, né? Essa dinâmica. Então a gente falou sobre a autoria, a data, o contexto, o conteúdo do livro. E também aqui a aplicação pessoal, Cristo revelado, e nós entendemos aqui que no livro de Provérbios, o Espírito Santo está em todo o tempo aqui dando sabedoria para Salomão escrever. Então, eu peço que você nos ajude nessa leitura, nessa jornada de 31 capítulos. Com a ajuda do Espírito Santo, não só lermos esse livro, como colocar em prática. Como nós temos uma vida abençoada, cheia de Espírito Santo, obedecendo ao Deus Pai. Então Deus nos ajude nessa jornada. Eu peço para você, deixa seu like, compartilhe essa mensagem, assine, ative o sininho,
Escreva no comentário se você gostou, o que precisa melhorar, o que você achou de legal na leitura. Então, iremos ler na leitura NTLH, nova versão de hoje, né? Ou seja, a nova tradução de hoje. Fica mais claro para todas as pessoas entenderem. Que você pegar aqui João Ferreira de Almeida, que foi escrito lá na Índia, isso aí há 600 anos atrás, tem aquelas palavras arcaicas, as palavras arcaicas que muitas pessoas não conseguem entender. Então na NTLH vai ser muito mais fácil compreensão. Deus que abençoe, um abraço e bye bye. Eu espero você no primeiro capítulo de Provérbios.